Fala pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre aquecimento pré-jogo ou tudo que fica em volta do pré-jogo, tá certo? Como, como é que acontece os preparativos para tal, beleza? Vamos lá. Sei que muitos de vocês têm a curiosidade de como acontece isso num time de profissional de categoria, né? De base. Tem certas dúvidas ou anseios sobre tal. Mas vamos lá. Vou explicar como é que acontece, desde a parte da diretoria, desde a parte da comissão técnica, desde a parte dos jogadores. Vamos lá. A parte da diretoria, né? Normalmente isso já vem já de semanas anteriores ou de uma semana anterior, dependendo da complexidade do que é o jogo, né? Do campeonato, se tem que viajar, se tem que procurar hospedagem, dentre essas coisas, tá certo? Não vou me aprofundar muito sobre isso, até porque vocês querem entrar no clube, né? E não querem gerir o clube, querem jogar bola. Da parte da comissão técnica, a gente se preocupa normalmente logo após o jogo, né? Anterior, a gente já se preocupa com o jogo seguinte, que isso realmente é verdade quando os treinadores falam na televisão. Isso realmente acontece. A gente tem essa preocupação. Normalmente, alguns clubes a gente já muda alguns hábitos, né, dos jogadores uma semana antes, mas até 2 dias antes, acho que a gente consegue ter um desempenho legal sobre os jogadores, né? É, Isso envolve falar sobre o jogo, muda-se também o estilo de treino, tudo voltado para aquele jogo, para aquela competição. Para os atletas em si, muda algumas coisas, que isso vai afetar no desempenho, uma coisa que vocês até podem fazer já aí quando tiver algum jogo que envolva vocês, né? Alimentação, hidratação, concentração. Vou explicar essa concentração no final. Alimentação, até porque a gente precisa mudar a alimentação para que a gente visando o gasto que a gente vai ter naquele jogo. Então, já sabe, né? Quanto mais colorido for a comida, proteína, carboidrato, gordura tiver ali, claro, né? Isso aí eu não sou nutricionista, mas aí vocês vão pesquisando um pouquinho ou sendo atendido por uma, vai explicar tudo certinho para vocês. Hidratação. Durante o jogo vocês devem ter noção que vocês devem ficar com muita sede, principalmente quando for um jogo embaixo do sol quente, né? Então a gente já vem se hidratando mais durante os treinos, ou fora até deles, dias anteriores, para chegar com a taxa de hidratação alta para o jogo, para a gente não ter a perca de desempenho durante aquele jogo. Então aumenta-se também a hidratação durante a semana, ou 2 dias antes, e por aí vai. E também vou falar da concentração. Concentração, a gente entende, né? A gente fala e normalmente a gente ouve, né? Que a concentração vai ficar isolado, tal. E existe isso também, a depender do jogo, a depender da situação que seja. Mas isso nas categorias de base é um pouco mais incomum, né? Não acontece normalmente. Isso é mais para as categorias profissionais, porque envolve mais coisas, né? Mais pressão, imprensa e por aí vai. Na categoria de base, isso acontece, mas é bem pouco. Mas a concentração que eu estou falando é a concentração de se concentrar para o jogo. Já durante os treinos da semana, já tem que o jogador profissional, o atleta de alto nível, já tem que estar pensando nisso. Já tem que estar focado nesse jogo seguinte, já tem que estar focado no que vai fazer. Todo treino é voltado para o jogo seguinte. Então muda-se isso, né? O jogador, quando falo concentrado, é concentrado nessa partida, concentrado nos hábitos de que vai fazer, essa concentração na sua alimentação, essa concentração na sua hidratação, dessa sua concentração do treino e sua concentração para ouvir os jogadores ou para ouvir o treinador durante a preleção e executar o que o treinador quer, né? Falar um pouquinho do que acontece naquele aquecimento ali antes do jogo. Normalmente quem vai antes, né, antes do jogo, quem costuma ir estádio, a gente percebe que entre as duas equipes ficam se aquecendo ali, normalmente por 15, 20, 25, estourando 30, mas isso aí eu não aconselho tanto. Eu fico ali entre 15 e 20 minutos, a depender da temperatura do jogo, né?
Se está muito quente, eu diminuo o tempo de aquecimento. Se está mais frio, eu aumento um pouco mais o tempo de treino, isso. Então fica em volta disso, né? De 15 a 20 minutos. A gente faz, normalmente ali os preparadores físicos fazem um conglomerado, né? Coisas que vai acontecer durante o jogo. Então a gente utiliza alguns tipos de aquecimento que usa no treino e algumas movimentações que o jogador vai utilizar durante o jogo. Então a gente junta isso aí para vocês chegarem bem. Para vocês que não tem um acompanhamento, né, do profissional durante os seus jogos aí no amador, esses campeonatos municipais que existem, o que vocês podem fazer? Eu vou passar uma dica, né, de como vocês podem proceder durante esse aquecimento antes do jogo, ali nesses 15, 20 minutos antes do jogo. Trabalho de mobilidade, tá certo? Vocês podem procurar, tudo que eu falar pode procurar na internet que vocês vão encontrar. Trabalho de mobilidade, um trabalho de ativação do core, ativação do abdômen, né? Ou ativação do glúteo, ali, ou os dois, tanto faz. Isso dá para fazer com e sem bola. Um trabalho que eu chamo de integração de habilidades motoras. Não precisa gravar esse nome, tá certo, galera? Vocês usam, só pega essa aí, habilidades motoras. Isso aí eu acho que fica fácil para vocês. O que é habilidade motora? Tudo que a gente faz, né? Pegar, andar, engatinhar, pular, mas pro jogo, né? Isso, um jogador faz o que durante o jogo? Ele corre, ele pula, ele movimenta, troca de direção. Então vocês utilizam essas movimentações que vai acontecer durante o jogo. Pode utilizar um sprint no final, ou um trabalho com bola no final, ou antes, depois fazer essa movimentação, tá certo? E no final, normalmente vocês veem aí na televisão também, aquela movimentação que o pessoal faz com bola, né? Normalmente time com colete, time sem colete, ou um estilo rondo ali, né? O bobinho que fala, para ter aquela dinâmica mais bem parecida com o jogo, entendeu? Então vocês podem estar utilizando isso aí. Isso é uma das possibilidades, tá certo? Não é que sempre vai ser isso, vocês podem mudar, mas é basicamente mais ou menos isso aí que acontece. Algo explicativo que também serve como dica, né? Então tudo vocês dá para fazer com e sem bola. Eu prefiro fazer quanto mais com bola melhor, né? Que eu utilizo com meus jogadores, meus comandados. Que antes de começar tudo isso, fique à vontade durante o campo, que aí você vai conhecer o campo, vai conhecer onde estão os buracos, os atalhos. Vai sentir, se tiver torcida, atualmente não está podendo, mas normalmente quando tinha torcida, você já sente a torcida, aquela movimentação, bate na bola, dá um lançamento, fica à vontade durante aquele ali, antes do aquecimento mesmo de fato, que eu tenho certeza que vai ficar tudo certo quando iniciar a partida, tá certo? Valeu, abraço.